Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan. Estou novamente aqui para compartilhar com vocês alguns acontecimentos históricos de destaque na história da igreja, né? Que são coisas que são relevantes para nós santos dos últimos dias. Este aqui é o segundo vídeo. A gente vai cobrir o período de 8 a 14 de janeiro. A gente sempre pega uma data de um sábado até a sexta-feira seguinte. Semana passada, no primeiro vídeo, a gente viu do dia 1º ao dia 7 de janeiro, né? E como eu disse também na vez passada, se vocês tiverem qualquer comentário, sugestão, se algum evento que vocês têm conhecimento não foi comentado aqui nas datas incluídas nesse vídeo, por favor, deixe um comentário, ou entre em contato de qualquer forma. Se por acaso vocês sabem de alguma coisa que vocês não querem que falte nos próximos vídeos, deixem também aí nos comentários que eu vou fazer com muito gosto, vou analisar e vou fazer o possível para incluir isso, tá certo? Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela com vocês, onde a gente vai ver o que aconteceu na história da igreja de 8 a 14 de janeiro. Começando no dia 8, em 1882, foi dedicado o Assembly Hall, na Praça do Templo, em Salt Lake City. O Assembly Hall, né, é um edifício que é parecido com como se fosse um tabernáculo, né, onde a igreja realizava muitas conferências, mas é um pouco menor, e existe até hoje lá em Salt Lake, no centro de Salt Lake. No ano 1900, o presidente Lorenzo Snow publicou uma declaração reafirmando o abandono da poligamia pela igreja, né? Vocês sabem que 10 anos antes, em 1890, o presidente Wilford Woodruff já havia declarado que a igreja estava abandonando totalmente a poligamia, a prática de novos casamentos plurais. Mas o presidente Lorenzo Snow, nesse momento, decidiu, percebeu que era necessário reafirmar essa declaração, né? Possivelmente porque ainda havia alguns membros da igreja que não aceitavam esse abandono, talvez porque também havia muita perseguição contra a igreja, muita desconfiança do público, que não acreditava que a igreja realmente havia abandonado a poligamia. E o presidente Lorenzo Snow reafirmou essa política que se mantém até hoje. Em 1976, David B. Haight, esse aí da foto, foi ordenado apóstolo. Em 1995, Howard W. Hunter, que era o presidente da igreja na época, dedicou o templo de Bountiful, Utah. Isso é muito importante porque o presidente Hunter, ele passou pouco tempo como presidente da igreja, 11 meses aproximadamente, e nesse período ele tinha uma debilidade muito forte, né? Ele tinha dificuldade para andar, para falar, por uma série de fatores de saúde. E esse período ele só dedicou 2 templos, e o templo de Bountiful, Utah foi um desses. Por isso essa data é tão significativa. Aqui vocês podem ver acima o Assembly Hall, uma foto bem atual dele, né? E aqui abaixo o templo de Bountiful, Utah. No dia 9 de janeiro, aconteceu uma coincidência muito interessante, porque no ano 1999 e no ano 2000, o presidente Hinckley dedicou templos. No ano 99 foi o templo de Anchorage, eu imagino que seja assim que pronuncia, no Alasca, e no ano 2000 o templo de Saint Paul, no estado de Minnesota. Né? O presidente Gordon Hinckley, vocês vão ver muito o nome dele aqui relacionado à dedicação de templos, porque como presidente da igreja e como conselheiro antes de se tornar presidente, ele foi o homem que mais dedicou templos na história da humanidade. Então, o nome dele vai aparecer muito mais aqui. No dia 10 de janeiro de 1832, foi dada uma revelação a Joseph Smith e Sidney Rigdon em Hyde, Ohio. E essa revelação hoje está na seção 73 de Doutrina e Convênios, né? No ano 1862, Reed Smoot nasceu, e ele serviu posteriormente como membro do Coro dos Doze, do ano 1900 até 1941, e ele também foi senador pelo estado de Utah, de 1903 a 1933. Portanto, como apóstolo, ele serviu como senador dos Estados Unidos, representando o estado de Utah. E ele foi uma figura muito importante para a igreja na época, porque a participação dele, ele não foi eleito pela igreja, não foi indicado pela igreja, ele foi candidato por um partido, foi eleito pelos cidadãos de Utah, mas como membro da igreja, e principalmente como apóstolo, né, ele acabou
dando uma imagem pública muito positiva sobre os membros da igreja para a opinião dos Estados Unidos, né? E isso ajudou bastante a quebrar a intolerância que havia. De certa forma ainda há, né? Mas nessa época era muito mais grave. E ele passou 30 anos no Senado. Em 33, quando ele terminou seu mandato, ele era o senador mais antigo do Congresso dos Estados Unidos. Então, ele era uma voz muito ouvida, ele era um grande líder, ele foi o líder do seu partido, ele foi presidente interino do Senado por algum tempo, então foi uma figura muito respeitada lá. No ano 1907, veja que curioso, a igreja ficou livre de suas dívidas. Para a gente hoje é quase impensável a igreja viver endividada. Mas até essa época, a igreja praticamente sempre esteve endividada, por causa da construção de templos, por causa da ajuda que a igreja dava aos membros, o financiamento da migração ao oeste, etc. Mas somente aí, depois de algum tempo, obedecendo fielmente à lei do dízimo, né, quando os membros passaram a ser mais fiéis e a própria igreja passou a aplicar esses princípios, né, de não gastar mais do que se arrecada, de sempre guardar e poupar para o futuro, a partir daí a igreja passou a estar livre de suas dívidas. E hoje a igreja é um grande exemplo desses princípios básicos de sabedoria na área financeira. Algo interessante agora, do dia 10 de janeiro é que em 1932 começaram cursos de treinamento missionário ministrados nas alas. Esses cursos eram mais ou menos parecidos com o que a gente tem hoje no Instituto, nos cursos de preparação missionária. No ano 35, teve uma mudança na política da igreja com relação às designações para servir nas auxiliares, e até essa época os membros do Coro dos Doze serviam na presidência e nas juntas gerais de organizações auxiliares, né, a escola dominical e a associação de melhoramentos mútuos dos rapazes, como era chamada na época. A partir daí eles só se dedicaram mais a seu serviço como apóstolos, porque servir nessas organizações exigia muito a presença deles em Salt Lake, e eles precisavam viajar mais ao redor do mundo, né? E esses chamados passaram a ser assumidos pelos membros do primeiro quórum dos 70. Hoje já não é mais assim, né? Nem eles mais servem nesses chamados. No ano 86, 1986, o presidente Hinckley, como o primeiro conselheiro na primeira presidência, dedicou o Templo de Lima, que foi o primeiro templo no Peru. Aqui vocês têm uma imagem da capa da revista Time, uma revista muito importante da época e até hoje, nos Estados Unidos, onde eles sempre fazem matérias especiais sobre grandes figuras de destaque na sociedade. A maioria são dos Estados Unidos mesmo, às vezes de outros países, e essa revista publicou um número especial sobre o Elder Reed Smoot, o senador Smoot, né? O que deu também uma grande visibilidade a ele como membro da igreja e líder da igreja. E aqui uma imagem muito bonita até do Templo de Lima, Peru, uma imagem mais atual, né? Não é da época da sua dedicação. Vamos passar para 11 de janeiro. No ano de 1840, membros do Quórum dos Doze começaram a chegar na Inglaterra, né? Nessa época, dos 12 membros do Quórum, 8 foram designados para servir na Inglaterra, servir missões na Inglaterra. E eles não chegaram e nem saíram todos ao mesmo tempo, né? Mas os primeiros começaram nesse dia a chegar nas Ilhas Britânicas, onde se viu uma missão extremamente exitosa e batizaram literalmente milhares de pessoas, que foram uma força muito grande para a igreja, principalmente quando migraram para os Estados Unidos. No ano 83, faleceu Legrand Richards, que tinha servido como bispo-presidente de 1938 a 52 e como membro do Quórum dos Doze, de 52 a 83. Ele também foi o apóstolo que escreveu o livro Uma Obra Maravilhosa, um Assombro, né? Foi um grande líder da igreja de sua época. E, exatamente um ano depois, faleceu Mark E. Peterson, que também foi membro do Quórum dos Doze, entre 44 e 84. Também marcou uma geração na história da igreja. E olha, Peterson, ele foi muito importante para a igreja aqui na América do Sul, especialmente o Brasil,
porque ele presidiu algumas conferências de estaca muito importantes, em que foram organizadas primeiras estacas em alguns lugares do Brasil. Por exemplo, minha estaca, Olinda, em Pernambuco, a estaca foi criada numa conferência presidida por ele. Se não me engano, a primeira estaca de Fortaleza também foi organizada com a presença dele, né, e outras estacas no Brasil e em vários outros países da América Latina. E no dia 11 de janeiro, agora já no século XXI, a igreja, no ano 2003, realizou o primeiro treinamento mundial de líderes do sacerdócio, por transmissão via satélite. Né? Era uma grande dificuldade da igreja até essa época, treinar os líderes do sacerdócio, porque dependia somente de visitas dos apóstolos, dos 70, mas aí a igreja passou a poder ter condições de transmitir por satélite, né, ao vivo, para mais de 56 idiomas, alcançando 97% dos líderes do sacerdócio na época. Foi um recorde, assim, nunca a igreja tinha feito uma coisa que alcançasse ao mesmo tempo tanta gente, né, com exceção das conferências gerais, claro. Depois isso passou a ser feito para todos os líderes da igreja, não só do sacerdócio, de todas as organizações, e passou a ser feito até recentemente, né? Agora a igreja mudou a forma de realizar esses treinamentos, mas ainda é uma prática muito usada. No ano 2004, o presidente Hinckley, né, para não perder o hábito, dedicou o templo de Accra, Gana, o primeiro templo nesse país, na África, onde a igreja tem crescido muitíssimo até hoje. E em 2019, aí bem recentemente, Edson Leal Pujol, um membro da igreja, foi nomeado comandante do Exército Brasileiro. Aqui vocês podem ver uma imagem do templo de Accra, Gana, e aqui a imagem de Edson Pujol, o comandante Pujol, assumindo esse ano em sua cerimônia de posse do cargo de comandante do Exército Brasileiro, né? Ele foi o membro da igreja que subiu mais alto no Exército, porque essa é a posição mais alta de um militar profissional dentro das Forças Armadas, né? Dentro do Exército, comandante do Exército. Acima dele só estava o ministro da Defesa, que é um cargo político nomeado, e o próprio presidente da República, que é um cargo político eleito. Né? Mas o cargo profissional, ele era o número um. Agora, o dia 12 de janeiro, em 1838, Joseph Smith e Sidney Regan fugiram de Kirtland, Ohio, e se estabeleceram em Far West, Missouri. Né? Era um momento de muita perseguição, e eles foram para Far West, né? Que significaria algo como muito a oeste, justamente porque era o limite da fronteira oeste dos Estados Unidos. Né? O estado de Missouri era um estado no extremo na fronteira, né? Hoje em dia é o centro dos Estados Unidos, mas nessa época não havia nada mais além disso. Então, fugiram para o mais longe que puderam da perseguição. Em 1978, veja que coisa tão interessante, né? Ezra Taft Benson, presidente Carlos XII, visitou a Bolívia e o Peru e dedicou esses países para a pregação do Evangelho. Né? Ele estava fazendo uma visita a vários países daqui e nesse dia ele dedicou Bolívia e Peru para a pregação do Evangelho. E em 2018, nesse mesmo dia, foi realizado o funeral do presidente Monson no centro de conferências. Ele já havia falecido 10 dias antes. Né? Nos Estados Unidos eles demoram muito para fazer o funeral, para enterrar a pessoa. Né? Aqui no Brasil a gente costuma fazer com 24 horas no máximo. Mas lá o costume é diferente. A gente pula o dia 13 porque eu não encontrei nenhum acontecimento assim de destaque na história da igreja, mas se vocês souberem, por favor, deixem em algum comentário ou alguma mensagem que eu vou, com muito prazer, fazer uma revisão disso aqui. E no dia 14 de janeiro, Brigham Young recebeu uma revelação em Winter Quarter, que significa literalmente acampamento de inverno, né? Mas é uma cidade lá, depois da fronteira dos Estados Unidos, já não era mais dentro dos Estados Unidos, era um território ainda não organizado. E essa revelação, que hoje está na seção 136 de Doutrina e Convênios, falava sobre a Ilha dos Santos para o oeste. Né? Essa época, Brigham Young ainda era presidente do Quórum dos Doze, não era presidente da igreja, e ele liderava a igreja como presidente do Quórum dos Doze. Né? Ainda não havia a primeira presidência organizada novamente.
E essa revelação foi muito importante para fortalecer a igreja nesse momento tão crucial, né? De sua ida e sua chegada ao vale do Lago Salgado, e para manter a igreja unida sob a liderança de Brigham Young após a morte do presidente Joseph Smith, perdão. São tantos nomes que a gente acaba se confundindo. E veja, no ano 1972 aconteceu uma coisa literalmente importante para a história da igreja, porque nesse dia foi criado o Departamento de História da Igreja. Antes disso, só havia um escritório do historiador da igreja, que era algo muito pequeno e tinha pouca autonomia administrativa, né? E de recursos também. E nesse dia foi designado Leonard Arrington como historiador da igreja, assumindo esse novo departamento, né? E a partir daí a igreja deu uma ênfase cada vez maior no estudo e na publicação de sua história. É um movimento crescente até hoje. E, nesse dia, Russell M. Nelson foi apoiado e designado como 17º presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, se tornando aí literalmente o profeta. Ele foi apoiado no Templo Salt Lake, numa reunião onde todos os apóstolos vivos nessa época se reuniram, decidiram reorganizar a primeira presidência imediatamente, decidiram apoiar Russell M. Nelson como presidente da igreja e designaram ele para esse chamado tão sagrado. E ele também indicou duas pessoas para servirem como seus conselheiros, foram aprovados pelo Quórum dos 12, e aí foi formada, então, a nova e atual primeira presidência, né? Em 2018, veja. 2022 já é o 5º ano de exercício da presidência de Russell M. Nelson, né? O tempo vai passando rápido. E eu termino esse vídeo deixando com vocês aqui essa imagem da nossa primeira presidência, né? São os profetas de Deus, são os nossos profetas. E é maravilhoso viver nessa época tão importante na história da humanidade, em que a gente pode ter esses profetas vivos. E, com certeza, muita coisa ainda vai acontecer de relevante na história da igreja, graças à revelação contínua que nós temos. Então, eu termino esse vídeo aqui, agradeço a vocês por sua participação. Deixem aí nos comentários suas sugestões, suas observações. Espero vocês semana que vem para o próximo vídeo. Até mais.